Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala com vocês é o professor Pedro e hoje nós vamos falar sobre condições de existência de um triângulo. Existe uma condição que torna verdadeira a construção de um triângulo quando se fala das medidas dos seus lados. Um exemplo que eu tenho aqui, observa-se que aqui essa medida aqui eu tenho 4 centímetros, né? Essa medida é 1 centímetro e essa medida 2 centímetros. E vamos supor que aqui eu tentei montar um triângulo. E esse triângulo pode ser qualquer, vocês vão entender também mais para frente, que um triângulo, quando fala dos seus lados, ele tem vários nomes diferentes, né? Pode ser um triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, ou um triângulo escaleno, que todas as medidas das suas laterais são diferentes, ou um isósceles, que duas medidas são iguais e uma é diferente. Mas nesse caso não vamos levar isso em consideração. Vamos só trabalhar na construção de um triângulo qualquer. E observa que se essas linhas vermelhas são um arco, né? O arco quer dizer, esse 1 centímetro que eu tenho desse lado desse triângulo, ele pode movimentar nesse sentido. E a mesma coisa acontece com essa linha pontilhada que forma o arco de 2 centímetros dessa medida. Se eu movimentar uma ou a outra, elas não vão se encaixar. Não, por que isso acontece? Eu não posso simplesmente colocar qualquer medida e tentar montar um triângulo. Tem a condição para existir esse triângulo. Qual condição é essa? Em um triângulo qualquer, a medida de um lado é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados. O que isso quer dizer? Eu tenho essa medida aqui que é a maior se eu fosse montar esse triângulo. A medida menor é essa aqui de 2 e essa aqui de 1, né? Se eu somar essas duas medidas, a soma delas tem que ser sempre um número maior do que o número que representa aqui a medida maior desse triângulo. Então, quando eu pego 1 mais 2, quando eu somo eles, teria que ter um resultado maior do que 4 centímetros. Porque se for menor, que foi o caso aqui, 2 mais 3, né? 2 mais 1, eu já dei a resposta, né? 2 mais 1 dá 3. Então, o 3 é menor do que 4. Então, isso não torna um triângulo existente. Só tornaria existente se quando eu somo essa medida mais essa medida for maior do que 4. Qual é o próximo número natural maior do que 4? 5. Né? Então, aqui, essa medida, se fosse, por exemplo, um 3, 3 mais 2, 5. Aí sim, eu conseguiria montar aqui um triângulo, porque 3, essa medida viria aqui, e aí no que fizer o arco entre esses lados, eu vou encontrar um triângulo, tá? E lembrando, muita atenção com isso, a soma das suas medidas menores tem que ser maior do que o maior lado desse triângulo. Para isso eu trouxe aqui 2 exemplos para trabalharmos. Sabendo que o maior lado de um triângulo mede 10 centímetros e o outro mede 5, quais números naturais correspondem a possíveis medidas do terceiro lado desse triângulo em centímetros? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um triângulo cuja aqui a medida maior tem 10 e a medida menor aqui tem 5 centímetros. Qual seria essa outra medida, né? Quando eu for formar aqui um triângulo, qual seria esta medida para que fosse possível existir um triângulo? Aí eu vou ter que usar o meu raciocínio. Por quê? Eu teria que pegar a soma dos lados menores de um triângulo, somando, tem que dar mais do que 10 centímetros. Então, um exemplo, e quais são os possíveis valores que eu posso utilizar? Que número eu somaria aos 5 para que dê mais do que 10? Mais do que 10 é 11. Então, se eu somasse 6 centímetros, né? 6 mais 5, 11. Aí daria certo, né? Porque 11 é maior do que 10. Se eu somasse 7 centímetros, 7 mais 5, 12. É maior que 10. Então, isso pode acontecer. 8 centímetros também daria certo e 9 centímetros também daria certo. Se eu pegasse 9 mais 5, daria 14. 14 é maior do que 10 centímetros. Professor, então quer dizer que eu poderia até colocar mais aqui? Aí vamos com calma, né? Nesse caso aqui,
10 é o máximo que eu posso. Por quê? Essa medida que eu vou adicionar nessa nova lateral, ela não pode ser maior do que o maior lado, porque o maior não é 10. Então, essa medida que eu posso acrescentar aqui, ela só pode ser 6, 7, 8 ou 9. Ela não pode ser 10, porque eu já tenho esse aqui que é maior, tá? E ela não pode ser menos do que 6. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, 5, 5 mais 5 seria 10, seria igual. E aí, no caso, se eu fosse montar, não chegaria ao encontro e não formaria um triângulo, tá? Então, não poderia ser 5, nem 4, nem menos do que isso, tá bom? Segundo exemplo. É possível construir um triângulo cujas medidas sejam 5, 6 e 14 centímetros? Justifique. Primeiro, né? Então vamos imaginar, a maior medida é 14 centímetros. As outras medidas, eu tenho 5 centímetros e aqui eu tenho 6 centímetros. De acordo com a nossa condição de existência de um triângulo, quando eu vou formar aqui um triângulo, a somatória dos lados menores, no caso os 5 e 6, quando eu somo tem que dar mais do que 14, no caso deveria dar 15. Somando 5 mais 6 é 11, então 11 é menor do que 14. Nesse caso não é possível, né? Não é possível. Por que não é possível? Porque a soma dos lados menores do triângulo teria que dar um número maior do que 14, 15 no caso. Como ele deu 11, então não é possível por conta disso. Ah, professor, então quer dizer que se eu aumentasse essas medidas, por exemplo, né? Se eu colocasse aqui como sendo 8, 8 quando soma com 6, daria 14. Não posso ainda, só para vocês terem ideia. Mas se eu utilizasse o 9, 9 mais 6 daria 15. Aí sim poderia ser possível, tá? Mas nesse caso aqui não é possível, porque quando eu somo os dois lados menores, a medida é 11. E teria que ser no mínimo 15, tá bom? Então fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Então essa aula se encerra. Qualquer dúvida aí pode mandar mensagem que estamos aí para orientar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.